Josiana. Quantos anos você tem, Josiana? Tenho 12. Tá estudando? Tô. Aonde é que você estuda? Nazaré. Tá fazendo que série? A 4. E ela, quantos anos tem? 10. Como é seu nome? Cíntia. Cíntia. E aí, você vem todo dia pra aqui? Eu só venho assim quando meu pai não vem. Quando ele não vem? Sim. Aí quando ele vem, você não vem? É, fica arrumando na casa. Você estuda que horas? 1h da tarde, né, Cíntia? Aí você tira quanto aqui de dinheiro? Eu trabalho pra meu pai, não trabalho sozinho não. Mas quanto é que dá por semana? Nem um conto. Nem um conto. Dá sim, não sei não, que sabe é meu pai. Sim. Quanto é? Depende. Você é irmã dela? Não, tá sua amiga. É daquela mulher que tá ali. E quanto é que você ganha? Eu, quando eu vou minha escola, eu ganho R$2, 3. Por semana, é? É. Olha aqui. Mas você sabe que é perigoso as doenças aqui, ó. Você tá com a perna ferida ali, não tá? Ué? Onde? Não tá não? Eu não tô vendo não. Você, quantos anos tem? 10? Você não tá estudando ainda não, né? Não, minha mãe ainda não botou não. Você morava onde? Na Bahia, era? Você sabe o nome da cidade que você morava? Esqueci. Aí você mora onde aqui? Eu morava naquelas casinhas. Tem aquelas casinhas que tem pra ali. Desde que você veio da Bahia que você tá aqui no lixo, no chão? Sua mãe? Mora aqui, ela. E você tem pai, não? Tem não, meu pai. Minha mãe é separada dele. Aí você vem todos os dias pra cá? Todos os dias. Mas aí, por exemplo, hoje aqui, vai dar pra arrumar alguma coisa? Dá? 15 centavos o quilo, né? É. Você já juntou quantos quilos por dia? Você lembra quantos quilos você juntou por dia? Não. Aí você ganha mais ou menos R$2 por semana, né? É. Você faz o que com o dinheiro? Eu compro pipoca. Pipoca? Tem que estudar, né? Você tem que estudar. Você já estudou alguma vez na sua vida? Eu já. Não bota a boca aí não, porque você tava pegando lixo, não fica contaminado. Vou pagar minhas bolsas. E você estuda que série? A 4. Hein? A 4ª série. Não pode parar de estudar não, viu? Sim. E você ganha quanto por semana? Não sabe? Sei não. Bota já lá pra você na sua de pai. Vai lá, homem. O trabalho infantil é todo trabalho realizado por pessoas que têm ao menos a idade mínima permitida para trabalhar. O país tem sua regra. No Brasil, o trabalho não é permitido sob qualquer condição para crianças e adolescentes entre 0 e 13 anos. A partir dos 14 anos, pode-se trabalhar como aprendiz. Já aos 16 anos, as atividades laborais são permitidas, desde que não aconteça das 22 às 5 horas da manhã, não sejam insalubres ou perigosos. O trabalho infantil surgiu atado do trabalho escravo. A mão de obra infantil surgiu de uma forma mais intensa na Revolução Industrial. Nessa época, o trabalho de crianças e mulheres era explorado, pois eles trabalhavam com a mesma carga horária dos homens, mas recebiam salários inferiores. O que leva uma criança ou adolescente a trabalhar? A entrada de uma criança no mercado de trabalho é motivada por diferentes fatores, como situação familiar, pobreza, a falta de oportunidade, entre outros. No caso da pobreza, as chances de crianças e adolescentes terem que trabalhar para poder ajudar na renda familiar são maiores. Nesses casos, o trabalho infantil vem suprir as necessidades básicas, lazer e bens de consumo. A baixa escolaridade dos pais e maiores quantidades de filhos também contribuem para essa situação. Com a qualidade de ensino cada vez pior, alguns adolescentes acabam perdendo o interesse em estudar, pois acham que esse ensino não irá agregar em melhores condições de vida no seu futuro, não enxergando o quanto essa decisão pode afetar sua vida. A sociedade também tem um grande papel na influência do trabalho infantil,
pois, em locais onde isso é mal visto, as famílias são desestimuladas a colocar seus filhos a trabalhar. Mas em compensação, onde o trabalho infantil é visto de maneira positiva, se torna muito mais fácil a entrada no mercado de trabalho. Como a mão de obra infantil tem um custo mais barato, algumas empresas se aproveitam dessa situação, pois, muitas vezes, as crianças não têm consciência dos perigos da atividade a ser realizada. Situações de escassez de mão de obra, como períodos de colheita, podem levar à contratação de crianças. Ainda não há consenso entre os estudiosos sobre o peso de cada um desses fatores na escolha da família ou da própria criança ou adolescente em começar a trabalhar. Cada realidade e contexto tem as suas características próprias, o que pode fazer com que algum fator seja mais predominante que outro. O trabalho infantil no Brasil e suas consequências. As crianças e adolescentes se acidentam 6 vezes mais do que os adultos em atividades laborais e pelo menos 3 crianças se acidentam por dia trabalhando no Brasil. O trabalho infantil tem suas principais consequências como físico, expõe a criança ou adolescente de risco à lesão, emocional, que os impactos são variáveis, trabalhos como tráfico e exploração sexual são as piores formas do trabalho infantil, e educacional, que atrapalha o rendimento escolar. A criança começa a trabalhar com menos de 16 anos de idade. Essa prática é proibida no Brasil e pode provocar a prisão dos pais ou dos responsáveis, assim como da pessoa que realizou a contratação da criança. No Brasil, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes trabalham, sendo que mais de 1.600.000 delas possuem menos de 16 anos. Segundo o censo do IBGE de 2010 e a Organização Internacional do Trabalho, em toda a América Latina, 1 a cada 10 crianças e adolescentes está na condição de trabalho infantil. Mas por que uma criança não pode trabalhar? Muito simples, porque este é o período de crescimento e aprendizagem em que a criança precisa se dedicar aos estudos e aproveitar a sua infância, para aumentar a sua capacidade de raciocínio. Se a criança usa o seu tempo para trabalhar, pode ficar sem estudar e brincar ou ter o seu rendimento comprometido. A maior parte do trabalho infantil está concentrada no Nordeste e atinge principalmente as crianças negras. Entretanto, não é preciso ir muito longe para encontrar essa situação. Existem muitas crianças trabalhando nas cidades, vendendo doces em semáforos, faróis, realizando tarefas domésticas em troca de moradia e muitos outros casos. Boa parte do trabalho infantil é causada pela falta de condição financeira das famílias para se sustentarem. Isso pode ser evitado através da melhoria das condições de vida das pessoas, por meio de medidas como aumento de salários, aumento de número de empregos, realizações de programas assistenciais, entre outros. Sobre a exploração do trabalho infantil. Você é contra, a favor e por quê? Eu sou contra, porque a criança tem direitos e deveres. E o direito da criança é estudar, brincar, etc. E não trabalhar. E isso pode influenciar muito na sua vida adulta, posteriormente. Então, muito obrigado. Bom, Rafael, você é contra ou a favor da exploração do trabalho infantil? O que você acha desse tema e por quê? Eu sou contra a exploração infantil porque quando a criança ela passa a ter um trabalho, primeiro que é meio injusto porque ela iria perder a infância dela para trabalhar, como é dito. E ela iria ter um salário menos que mínimo, talvez. E fora a educação, ela não teria uma educação, ela não iria aprender nada no trabalho. Então eu sou mais que contra a exploração infantil no trabalho. Só isso aí. Obrigado. Opinião sobre a exploração do trabalho infantil. Você é a favor, contra e por quê? Bom, para começar, a exploração do trabalho infantil é ilegal, todos sabemos disso, porque a criança ela tem que ter infância, porque cada fase representa uma atividade que ela tem que fazer. Então o que acontece? Exploração infantil, principalmente no Nordeste, é o que mais acontece porque lá as pessoas não têm instrução,
tem muita dificuldade para se alimentar, para viver, para sobreviver, podemos dizer assim, então acaba colocando esse filho numa condição, podemos dizer, um pouco melhor do que a dele, para se submeter a esse tipo de trabalho. Claro que não é, tem ONGs que vão atrás, sim, que correm atrás para tirar essas crianças aí e colocarem na escola, porque o que acontece? A maioria não estuda, fica à mercê. Isso porque eles começam com 7, 8 anos a trabalhar em casa de família, muitas vezes não recebem salário, isso é troca do quê? Ah, te dou uma bonequinha, ou te dou um prato de comida. Para o pai e a mãe que não tem nada, isso seria o suficiente. Mas, o que a criança perde? Ela perde infraestrutura, porque não tem uma escola, não vai para uma escola para aprender o que é a vida, não aprende a ser crítica, não é? Não aprende a viver e fica à mercê daquela coisa. E muitas vezes é um trabalho escravo, porque muitas pessoas não sabem. Como é que você vai saber que na casa do seu vizinho trabalha uma menininha de 9 anos passando roupa para eles? Porque é o que geralmente acontece. Então, o que é interessante, assim, já tem bastante política feita para esse tipo de coisa, que eles vão atrás, eles fazem pesquisa, e principalmente já saiu no IBGE uma grande pesquisa referente a esse trabalho escravo. Eles estão mais em cima. Uma coisa boa da política é isso, que eles já estão em cima, já estão correndo atrás para que isso diminua. Diminuiu de todo? Não. Porque não tem a gente saber em todas as casas o que acontece lá dentro. Até porque as pessoas não têm um acesso para entrar na casa dos outros. Mas hoje podemos dizer que está bem melhor. Mas é claro que a gente é contra, né? Se a criança tem que estudar ou tem que brincar, por que ela está lá trabalhando fora de hora? Aí o que acontece? Chega numa fase que ela está lá com os 15, 16 anos, aí a fichinha cai. É tarde? Não. Porque ela pode correr atrás, ela pode ainda estudar, mas a pessoa fica tão condicionada àquilo lá, porque ela acha que aquilo ali vai ajudá-la de alguma forma. Então acaba, até às vezes, muitas vezes deixando para lá ou entrando no mundo do crime ou fazendo coisas que não cabe a ela, né? Que não é bom para a vida dela. Sim. Obrigado, professora, pela entrevista. Qual é a sua opinião sobre a exploração do trabalho infantil? Você é a favor ou contra e por quê? Eu sou contra, porque a criança ela tem o direito de estudar e brincar. E ela começando a trabalhar cedo, ela acaba perdendo o interesse pela escola. E com isso ela vai acabar sendo prejudicada nos estudos futuramente, porque ela vai terminar abandonando a escola. Muito obrigado pela entrevista. Puderam ver, a maioria das pessoas é contra a exploração do trabalho infantil. Mas infelizmente ela ainda existe. Vamos lutar contra isso. Juntos. Juntos! Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together